Olá, aqui é o Luiz Vicente. Você está prestes a assistir um trecho da nossa mentoria 959, que acontece na nossa página do Instagram todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Eu ajudo elas a poder alavancarem seus negócios com essa metodologia de análise de perfil comportamental DISC. Obrigado por você assistir, por você estar aqui nesse momento. E agora, eu tenho um recadinho muito importante para você, presta bastante atenção. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga agora, participe ao vivo. E enquanto isso, fique agora com os melhores momentos da nossa mentoria 959. Márcia, só apresenta aí para o pessoal. Diz aí de onde Vamos tu lá. és, onde você mora, e conta um pouquinho da tua história pra gente. O que é que você faz? Vamos lá, então. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigada por estar aqui, pelo convite, Luiz. Para mim é muito bom poder estar aqui dividindo com vocês um pouquinho da minha experiência com essa metodologia, né? Meu nome é Márcia Pires, eu moro aqui no Paraná, moro na cidade de Umuarama, já moro aqui já há 10 anos. Quantos Sou habitantes suspeita. tem mais ou menos aí? Aqui não é tão grande não, em torno de 120. Mas assim, 120. como tem muitas cidades ao redor, né? Então, somando muito, assim, dá em torno de quase 400 mil, porque tem muitas cidadezinhas, né? E assim, o Moarama agrega muito, tem muita gente de fora que trabalha nas empresas aqui, muita cidadezinha ao redor. E assim, já trabalho aqui já há um tempo, né? Trabalho assim com o processo de seleção, recrutamento, mas assim, o meu conhecimento mesmo com a metodologia, a experiência que eu estou tendo, foi quando, mais ou menos o ano passado, está fazendo um ano já, eu estava pesquisando, né, a respeito da metodologia, e aí a pessoa que me apareceu ali foi você. Estava tendo ali a formação gratuita, você estava fazendo o anúncio, né? E na mesma hora, assim, eu me interessei muito. Eu me interessei, Qual foi o assim, mês? Tu lembra mais ou menos qual foi o mês? foi o mês de agosto. Agosto. Acho que foi agosto. Mês 7 entre agosto, mas acho que foi agosto, mês. Quase um ano já. Já há quase um ano. E aí, assim, eu me apaixonei primeiramente, assim, pelo seu jeito de falar, tua forma de explicar, né? E eu falei: "Gente, é o que eu estava pesquisando, é o que eu estou querendo e eu vou, hein, vou fazer". Assim, de cara eu me interessei muito, porque a tua forma de explicar, a tua forma de falar, e eu fiquei muito, assim, ansiosa para chegar o dia para começar a formação. E aí eu me recordo muito, assim, do primeiro dia, da forma que você explicou, e eu fiquei: "Nossa, é isso que eu quero". E eu fui, assim, com muita vontade para assistir todas as aulas. A cada dia eu me interessava mais, porque a cada dia o conteúdo, né, você entrega muito ali, você passa muita responsabilidade e segurança do que você fala. E aí eu falei: "Vou fazer". E fiz a formação gratuita, me apaixonei mesmo, assim, porque eu aprendi muito já ali na metodologia ali que você estava passando, explicando, e já fez um diferencial enorme, primeiramente na minha vida, né, eu falo na minha vida pessoal, porque eu costumo dizer, assim, que é um autoconhecimento que não tem explicação. Para mim foi um divisor de águas naquele momento, porque a minha vida pessoal, assim, eu comecei a entender muita coisa ao meu respeito. Então a gente fala de autoconhecimento, que é muito importante, mas, assim, quando você se depara mesmo com a análise ali, que você até faz a teu respeito, que você vê tudo aquilo e você fala: "Nossa, gente, não pode". É algo transformador. E para mim, assim, foi algo transformador em todos os sentidos. E aí, quando você falou da formação avançada, foi uma prioridade para mim, porque eu não pensei 2 vezes, né. E eu falei: "Eu vou fazer", porque eu fiz a gratuita e o tanto que eu recebi ali, eu falei: "Imagina na avançada", né. E aí eu fui, me dediquei na avançada, foi assim, nossa, foi uma experiência maravilhosa para mim. Igual eu te falei, primeiramente na minha vida pessoal, eu posso até compartilhar aqui que eu comecei a passar a entender coisas sobre mim que nem na terapia eu consegui, né. Foi engraçado ali, foi. Foi, Gente, porque Márcia foi um caso bem peculiar aí. Márcia, Tônia Tatu, eu lembro que, gente, é porque isso que acontece. Márcia fez a formação em agosto comigo, né? Eu tinha tido uma formação em julho, depois eu fiz a formação em agosto, em novembro eu fiz outra formação, e aí vários alunos começaram a solicitar para mim uma formação mais focada em coaching,
para analistas DISC. E daí eu fiquei relutando, porque eu tenho a formação em analista, tenho a formação em coaching também, mas eu estava focado no DISC. E daí eu abri algumas vagas, né, nessa época, e Márcia foi uma das pessoas que entraram para essa formação em coaching. E na época ela estava fazendo terapia, tomava alguns remédios, Márcia, na época, não lembro agora. Exato, tomava remédio para Toma remédio, ansiedade, chama. depressão, para Tu toma, depressão como também é e que tá hoje? ansiedade. Ainda hoje? Tá tomando ainda? Como é que tá? Não, não. Nossa, foi igual eu falo, foi um divisor de águas para mim, porque eu me conheci assim e eu fiquei, gente, eu não acredito tanto tempo fazendo terapia para entender algumas coisas ao meu respeito, né? Algumas atitudes, né? Alguns comportamentos. E quando eu me deparei assim com análise, com o processo de coach ali, eu falei, gente, ali foi uma transformação para mim. Igual eu te falei, primeiramente pessoal. Então, quando há essa transformação pessoal, tudo ao teu redor vai mudando, né? Então, assim, eu particularmente, eu parei com a terapia, porque não fazia mais sentido para mim, né? Eu, Márcia, naquele momento, não fazia mais sentido para mim. Pelo autoconhecimento que eu tive, pelas minhas atitudes que começou a mudar, tanto comigo como as coisas ao meu redor, com as pessoas, é algo fantástico, porque você passa a entender sobre si, né? O teu comportamento, e tudo ao teu redor vai mudando, inclusive na minha vida profissional. Então, eu tive muita mudança na minha vida profissional, muita mudança, assim, Show. eu costumo dizer que não tem dinheiro que pague. Tu fez a formação gratuita, ok, aqueles 4 dias de formação gratuita, quando tu participou. Tu já foi para a formação avançada logo de imediato, tu já quis logo de imediato. Foi. E quando tu foi para a avançada, tu já começou a aplicar os métodos ensinados na formação? Tu demorou um pouquinho para estudar? Como é que foi esse período aí? Ou tu já embalou mesmo? Tu já pegou a gratuita, já embalou no avançado e já continuou estudando? Como é que foi? Não, eu embalei no avançado ali, né, não parei de estudar, eu demorei um pouquinho para começar a aplicar a metodologia, mas porque foi em relação realmente já ao meu trabalho, né, naquele momento eu estava um pouquinho parada ali, e referente até ao acidente que eu tive, e no momento que eu recomecei a trabalhar, eu já comecei a aplicar, e eu já obtive os resultados, assim, resultados que eu naquele momento, assim, eu nem esperava. Então, já comecei a atender os meus clientes ali e fez uma diferença enorme. Na verdade, a metodologia veio agregar muito na minha vida profissional. Então, assim, foi um salto na minha vida profissional, porque eu comecei a aplicar já junto com os clientes que eu fazia o processo de recrutamento, e eles ficaram maravilhados, assim, porque alguns realmente não conheciam o processo, né? E eles viram a diferença que faz ali na hora da aplicação, ali na hora da contratação. Então, vê só, antes do DISC, tu trabalhava com o quê? Eu já trabalhava com a mesma coisa? Tu trabalhava com o quê antes do DISC? Antes do DISC, eu já trabalhava com processo de recrutamento, já, só que eu não utilizava metodologia, e nenhuma Entendi. outra metodologia, né? E no caso você falou de um acidente que você teve. Isso. Antes desse acidente, tu já trabalhava para tu mesmo ou tu trabalhava para alguma empresa? Não, nesse momento eu já estava trabalhando para mim mesma. Eu já estava 1 ano e meio, quase 2 anos trabalhando para mim mesma, só que eu não trabalhava com metodologia. E daí eu sofri um acidente, né, fiquei afastada por um período de 8 meses, foi bem no Caramba, início foi. E foi bem no início, assim, do acidente que eu procurei fazer a formação, porque eu não queria ficar parada, né, enfim, aí foi quando eu pesquisei ali no Google ali, e me apareceu você ali. E eu falei: entendi. "Gente, na hora certa". E aí foi até por isso que eu demorei um pouquinho para começar a trabalhar com a metodologia, porque eu ainda estava afastada. Mas nesse Entendi. período eu me dediquei ali nas aulas. E daí, quando tu começou a aplicar o método que a gente ensinou lá na formação, tu tivesse alguma dificuldade no começo, de alguma insegurança, algum medo, ou não? Já meteu a cara, já foi? Como é que foi essa experiência no começo? Porque eu digo que muitos alunos às vezes dizem assim, Luiz, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Como é que foi para tu? Pelo teu perfil, né, comportamental. Aham. O meu perfil é um perfil mais inseguro, né,
Então, assim, eu posso te dizer, Luiz, que o que fez diferença para mim na hora de aplicar, na hora de estar ali com o cliente, foi assim, as aulas que você ministra ali no curso, tanto, né, no gratuito quanto no avançado, tem muita propriedade, né, é muita entrega, é muito conteúdo. Então, assim, eu me dediquei muito, porque isso vale a pena, e na hora traz um pouquinho de segurança? Traz, mas o teu apoio faz muita diferença. Então, assim, o meu primeiro cliente que eu fui aplicar, foi a primeira pessoa que eu fui aplicar a metodologia, eu tive uma satisfação enorme, assim, porque eu tive um resultado muito bom com esse cliente. Esse cliente, quando eu apliquei, ele já ficou assim, ele falou: "Nossa, Márcia, sou eu todinho". Precisava muito desse conhecimento sobre a minha vida, então ali, assim, me trouxe, eu não me deixou muito insegura não, Luiz, vou confessar para você, porque, assim, eu me senti mais segura, vou te confessar, pela segurança que você traz, entendeu? Então, assim, o jeito que você passa pra gente, o jeito que você ensina, você é aquela pessoa que você não deixa, né, você não deixa a gente, você não deixa seu aluno. Então isso traz muita segurança, porque a gente não se sente sozinho. Estou com uma dúvida, sempre tem você, eu tenho o pessoal ali do grupo, você nunca deixa de dar apoio. Então isso para mim fez muita diferença, até devido ao meu perfil, né, que é um perfil mais estável, um perfil que precisa mais de segurança para estar ali no dia a dia. Apoio, né? Empatia. Apoio, empatia, então isso para mim é muito importante. Então isso para mim me fez muita diferença estar com você. E então, assim, no momento que eu cheguei ali com o meu cliente, que eu fui explicar, eu me senti bem segura para poder explicar sobre metodologia e passar essa segurança para o cliente. Então, eu acho que fez isso a diferença no momento que eu fui aplicar. Porque se eu não tivesse esse apoio que você me deu, né, que você estava ali, a metodologia, a maneira qual você explica, a segurança, a seriedade, eu acho que para mim, para o meu perfil, teria feito diferença. Eu não teria tido essa segurança que eu tive. É claro que dá aquele, né, aquela preocupação, um pouquinho daquela ansiedade, Faz mas aí parte. você faz parte. Eu falo para os nossos alunos, né, que, exemplo, o medo, a insegurança, a frio na barriga, isso mostra que você se preocupa com o outro. O Sim, ruim é quando você meio que, eu sei tudo, isso aí isso é quando para você já não importa. Você já não exato. dá mais o devido valor que você deveria. E você quer entregar o melhor, né, porque naquele momento ali você quer entregar o melhor para o teu cliente, você quer realmente mostrar ali para ele, né, que faz a diferença para a vida dele. Então, quando você se preocupa e você sente que você tocou ele ali, verdadeiramente ali de uma forma que talvez ele nem esperava, então é uma satisfação muito grande, porque Show. a certi a assertividade que a metodologia, da sua metodologia ela traz, é uma assertividade muito alta. Então não tem como o cliente nesse momento ele falar: não é assim, não". Eu atendi o cliente, na mesma hora ele já foi confirmando tudo e dizendo: "Nossa, sou eu realmente". Falou: "Márcia, assim, essa metodologia é muito boa, eu não conhecia", o cliente falou para mim: "Eu não conhecia, e eu tô, assim, deslumbrada", ele falou pra mim: "Eu tô". Que massa. Agora me faz uma. Me responda a pergunta que não quer calar. Hã. Hoje, né, no momento que você fez a formação, você já teve algum resultado financeiro com a metodologia? Com os ensinamentos que a gente ensinou na formação, tu já teve algum ganho financeiro com a metodologia? Já, Luiz, já tive. Igual eu falei, eu demorei um pouquinho para começar a trabalhar, mas foi devido ao acidente. Mas assim que eu voltei, que eu já atendi o primeiro cliente, a gente já fechou. Ele já, nesse momento, ele quis, ele se interessou muito, né? E ele fechou um processo comigo. Então, o primeiro cliente meu fechou um processo de 3.800, quase R$ 4.000. Caramba! Foi. Primeiro cliente. Primeiro cliente, foi o meu primeiro cliente. Aí eu tive o meu segundo cliente também, que fechou um processo de R$ 2.200, então já foram 6.000 e pouco seis aí mil reais. fechado, 6.000 fechado. fechado. Isso com o primeiro e o segundo cliente. Isso qual é o intervalo de tempo entre um e outro, mais ou menos? Foi 15 dias.
15 dias. 15 dias. E dentro desses 15 dias, já teve um outro cliente, né, que já está agendado para eu atender, e hoje eu tenho um cliente também para atender. Praticamente já está fechado, é só eu ir até lá e a gente conversar. E engraçado que eles chegam, né, eles falam: "Márcia, eu estou sabendo que você está trabalhando com uma metodologia diferente, você pode me explicar como que funciona, como que é? Eu preciso saber". Aí eu vou, né, estou indo nesses clientes, estou explicando a diferença da metodologia tanto para ele como gestor, quanto para os colaboradores ou na hora de fazer o recrutamento. Então, o que que eu faço, Luiz? Eu chego e eu vou explicar a metodologia da importância até pro gestor. Eu explico que não faz diferença só na hora do recrutamento, mas para ele, como gestor, faz muita diferença. Para ele auto se conhecer primeiro, para daí ele poder ter um resultado diferente ali com os colaboradores dele. Que isso faz toda a diferença. E o importante é que eles aceitaram isso. Eles acharam isso, assim, uma forma maravilhosa, porque poder lidar é um desafio, como eles me falaram, né, é um desafio hoje você lidar com os colaboradores da maneira talvez correta, com assertividade, uma comunicação assertiva, é uma dificuldade hoje, né. Então é um desafio para todos eles. Então quando eu falo da metodologia, eles se interessam muito primeiramente para eles, como gestor, e para os colaboradores em si, e na área de recrutamento. Então não é algo que eu foquei quando eu aprendi toda essa metodologia, eu aprendi que você não utiliza ela em alguma coisa específica. Você pode utilizar ela em muitas Muito. áreas. E eu falo que primeiramente para mim, né, como pessoa, foi o que fez diferença, porque eu estava buscando isso nesse momento, algo para mim, que fizesse diferença na minha vida. Então eu falei: "Eu vou fazer, eu vou testar". E quando eu vi o resultado que teve comigo, eu falei: "Gente, o resultado é maravilhoso e isso vai fazer diferença na vida de muitas pessoas". Que E é o legal, que eu Márcia. tento fazer hoje. E Márcia, e me diz uma coisa, no teu ponto de vista, o que você acha que você o que é que você acha que está dando certo hoje para você alcançar, né, esses resultados que você tem hoje? então, na minha percepção, Luiz, primeiramente o meu autoconhecimento começou a fazer toda a diferença para mim, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, assim, os resultados que eu venho alcançando hoje, primeiramente foi o autoconhecimento que a metodologia me deu, né, e Certo. todo o aprendizado ali que eu estou tendo até hoje com você, né, porque foi um aprendizado, está sendo um aprendizado contínuo para mim, não é algo que eu comecei e parei. Então, está me dando uma assertividade muito, muito grande, em todas as áreas da minha vida. Na minha vida particular, na minha vida profissional, com os meus clientes, com os meus amigos, com a minha família. Então isso está fazendo diferença, o meu modo de pensar, o meu modo de ver, minhas atitudes, em relação a muitas coisas, nossa, mudou muito. Então, às vezes as pessoas eu costumo dizer assim: "Depois da metodologia eu sou uma pessoa, antes eu era outra". Às vezes as pessoas te veem e passam a te rotular, e você começa a acreditar naquilo. E de repente quando você passa, você faz uma análise dessa e você olha, você fala: "Meu Deus, quanto potencial eu tenho e não estou desenvolvendo, né, quantas atitudes eu posso melhorar". Então você passa a olhar com os teus olhos aquilo que realmente você é, aquilo que você tem de melhor na tua essência. Eu costumo dizer, Luiz, que todo mundo deveria fazer uma formação dessa, independente se quer trabalhar para ganhar, e que é uma, é igual eu te falei, dá para trabalhar com várias áreas, não é uma única área, você pode fazer muita coisa com essa experiência, com essa formação, depois dessa formação. Mas eu falo que todo mundo deveria fazer uma formação, não fazer só, a análise, mas fazer a formação, porque ela vai te dar, assim, ela vai mudar a tua vida, ela vai transformar a tua vida. Eu já estava fazendo análise há 3 anos, estava fazendo terapia há 3 anos. E aí, com essa formação, mudou muita coisa. Eu ficava me questionando, sabe, por que que eu sou assim? Por que que às vezes eu tenho uma atitude mais, no meu caso, né, mais calma, mais serena, uma atitude mais tranquila.
E aí, assim, quando eu fiz, a formação, falei: "Gente, é o meu perfil, por isso que eu sou assim". Então eu comecei a ter uma assertividade maior na minha comunicação, né. Quando você passa a entender dos outros perfil, você já olha para as pessoas e você já começa a entender um pouco sobre o perfil delas. E aí você já muda a sua comunicação. E foi exatamente o que aconteceu com os clientes que eu fui visitar. Então, eu falo assim, que antes da formação, para atender esses meus clientes, eu era uma e hoje eu sou outra. Ele já está no último aqui. Beleza, tranquilo. Mas já deu uma Sim, melhoradazinha aí. Show. melhorou? Márcia, e qual conselho tu daria para quem está começando agora, para quem se inscreveu agora para essa formação gratuita? Qual conselho tu daria para essa pessoa? Luiz, eu vou falar, vou dar um conselho. Gente, acredite, se joga, tenha confiança. Assim, é uma metodologia maravilhosa, é uma assertividade muito grande. Você só tem a ganhar. Se joga mesmo, se joga com vontade, vai com o coração aberto, se dedica. Não é tempo perdido, é tempo ganhado na tua vida, é algo que você vai falar assim: "Foi uma das melhores coisas que eu fiz". Gente, Show. vai mesmo, porque a entrega é muito grande. O Luiz, ele entrega muito mais do que ele está falando aí, tá. E tudo que ele está explicando, tudo que ele está falando que vai acontecer, vocês vão se surpreender na hora da formação. É, Ele eu falo para as pessoas, né? Não venha para a formação por conveniência, isso, né? Não venha porque alguém disse que é bom e eu vou lá. Não, venha por comprometimento. Venha isso, porque realmente você está comprometido a querer buscar algo diferente. Está querendo buscar algo que você quer aprender. Ah, Luiz, mas eu já conheço a análise DISC, mas eu te garanto, a forma que eu ensino é totalmente diferente da forma que exatamente. você já viu por aí. Totalmente diferente. Eu falo que a nossa metodologia, a gente veio para mudar. Né? Mudar, que eu falo o seguinte, é na percepção da metodologia. Tá? Eu digo assim, olha, a nossa ideia com a metodologia não é só você implantar no RH, mas você trabalha com RH. Mas nós temos aí centenas de alunos Exato. que não aplicam no RH, aplicam em outras áreas, tá? Em diversas outras áreas. Como o Márcia falou, não é só para o RH, mas tem Uhum. muitas vezes para o meu lado pessoal. Né? Eu tenho Denise, que está aqui nos assistindo aqui agora. Denise gosta muito da área de jovens, da área de orientação vocacional, voltado também muitas vezes também para o RH, busca do primeiro emprego. Eu tenho o Francisco, que ele tem o Instagram dele é Empreendedor Rico. Ele ajuda o empreendedor a ser rico. Rico não só a questão financeira, não, mas rico de mentalidade, é rico de estar bem com sua família, né? E ele trabalha numa faculdade, ele é comercial de uma faculdade. E ele, nas horas vagas, ele trabalha com DISC e fatura muito bem, muito mais. Ele fatura muito mais com o DISC, aplicando o DISC como metodologia do seu trabalho, do que com o que ele ganha na faculdade. E olha que ele não ganha muito ruim na faculdade em relação a muitos trabalhos por aí, não, tá? Ele ganha muito bem. O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu não estou falando que você tem que deixar o seu trabalho para você ser um analista comportamental. Mas você não deixou o trabalho dela para ela ser um analista Sim, comportamental, não. Pelo contrário, ela só somou a análise DISC com o que ela já faz. exatamente. E aí eu quero fazer uma perguntinha para a Márcia, que agora veio esse insight aqui agora. Márcia, olha só, antes da análise DISC, qual era a tua maior dificuldade para conseguir aumentar teu faturamento? Era justamente assim, Luiz, uma falta de assertividade maior, né, porque como eu não tinha metodologia, então ali na hora, isso eu falo profissionalmente, na hora dos processos, não que isso hoje seja indispensável, mas dependendo a área, não há necessidade de aplicar um teste psicológico, né. Então eu tinha que estar pagando esse teste, eu tinha que praticamente terceirizar esse teste. Então hoje eu não preciso, aí 80%, dos processos que eu faço, a assertividade é muito grande já com a metodologia, não precisa ter os testes ali psicológicos. Então isso na minha área profissional, né. E já na minha vida particular, então, nossa, Nem se fala. foi nem se fala. Por isso que eu falo, é em todas as áreas, gente, é um autoconhecimento, imensurável. Não tem assim, vai de cada um, né, mas eu acho que todas as pessoas deveriam, porque você vai se ver antes e depois.
Você não tem como, é um Não tem como sair a autoconhecimento, mesma pessoa. não sai a mesma pessoa, não sai. E fora, né, a metodologia, o curso avançado que eu fiz com você, eu também tive a oportunidade de fazer com você, o coach, né, e isso também agregou junto, por isso que eu falo: "Gente, não é só trabalhar com recrutamento e seleção, ou orientação, como eu tenho também com as pessoas que estão ali no momento procurando trabalho", eu faço toda essa orientação e também já para aplicar também análise, porque dá um direcionamento para a pessoa, por isso que eu falo, o antes e o depois. Depois, o que que você tem? Você consegue ter mais direcionamento nas suas decisões, naquilo que você quer, para ver se realmente tem a ver, porque às vezes, Luiz, a pessoa ela não sabe bem o que ela quer. Ela fica tão assim dividida no que ela quer, e depois de uma análise, ou depois de uma formação dessa, se transforma. Você consegue, a pessoa fala assim: "Ah, não, mas é só uma análise, só para saber, só igual no processo de recrutamento, ah, é só para saber", não, não é, gente. É um autoconhecimento muito grande, você consegue ter um norte ali depois, você consegue falar: "Gente, isso aqui fez diferença na minha vida". E a assertividade dali para frente, do que você quer para a tua vida, do que você quer fazer, "Eu quero trabalhar assim", então invista, se dedicam, porque dá resultado. Se você focar naquilo que você quer, quero trabalhar com análise. Ah, é algo que eu não ouvi falar, estou ouvindo falar agora. Então, assista às aulas, faça o curso, porque você vai ter outra visão do que é a análise. Vai Ô, ter outra. Márcia, e qual os teus planos para os próximos meses, próximos anos? Quais os teus planos aí na tua carreira? Como é que tu Luiz, pretende atuar? eu quero continuar atuando dessa forma, mas eu quero crescer cada dia mais. Eu já estou com esse projeto, né, de Tu atender pretende não ampliar? Tu pretende ampliar esse teu trabalho, exemplo, além da tua. Porque eu vejo as pessoas às vezes muito falando assim, Luiz, mas eu moro numa cidade pequena, eu não tenho como crescer muito aqui, ou já tem tal empresas que fazem esse trabalho, ou o nicho que eu quero atuar já tem profissionais nessa área, ou a minha cidade ela não me compra, santo de casa não faz milagre. E daí eu quero falar o seguinte para você que tem essa mentalidade, tá? Eu tenho alunos que moram em cidades com 6 mil habitantes, 2 mil habitantes, e tem clientes de análise DISC. Como tem alunos também que moram em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Japão, Espanha, Egito. E eu digo assim, olha, o local que você vive não pode ser o limitador. Uma coisa que eu estou focando muito nos últimos tempos com os nossos analistas é eles entrarem muito no digital, na análise DISC, para poder eles ultrapassarem fronteiras e eles poderem atender a análise disso de qualquer lugar que eles estiverem. Tá? Eu estou focando muito nisso. Eu tenho vários analistas que fazem isso, tá? Hoje mesmo, eu estou aqui numa cidade que tem 400 mil habitantes. Eu falo de Caruaru, Pernambuco. Márcia está lá no Paraná. E eu consegui chegar até Márcia. Né? Eu tenho aqui Denise, que eu estou vendo aqui agora, aqui na minha frente, aqui como aluna. Denise é lá de Salvador. Tudo bem, é até próximo de Pernambuco. Mas tem alunos de várias regiões do Brasil. Então, você não pode usar, tá, a desculpa de dizer que o lugar que você mora, ele limita você de crescer. Aí eu quero saber de Márcia quais são os próximos planos dela aí. Luiz, meus planos são os melhores possíveis, né? E mais é algo a mais também que eu aprendi com você. Já estou ampliando, sim, eu tenho site e a gente já está. Eu falo a gente porque tem todo o pessoal ali por trás que está fazendo isso, né? Fazendo toda essa ampliação ali do site. E agora a minha meta é não atender só aqui ou a região, mas é realmente impulsionar esse trabalho para todo lugar do Brasil para poder atender. Então, não só de forma, né, a questão da empresa, mas assim, aquelas pessoas que procurarem também, porque não é só as pessoas, não é só os gestores que procura. Tem aquelas pessoas que procura porque quer ter o autoconhecimento até na hora de procurar um trabalho, na hora para ver como que a sua vida está naquele momento, para procurar ali algo que eles querem ter uma assertividade. Então hoje eu já estou assim, já estou aí já com os planos, já está em andamento, acredito que dentro aí de 2 semanas a gente já está impulsionando tudo aí para crescer. E eu quero muito voltar aqui e falar, Luiz, estou trabalhando aí com várias cidades já do Brasil.
Muito, eu quero voltar aqui para te falar e falar para o pessoal, gente, deu certo, porque Já hoje o está dando digital certo, né? já está. Já O está dando certo. digital o digital nos permite isso, e eu falo aí, é uma caminhada aí que eu já estou há 1 ano com o Luiz, comecei lá atrás, mas não parei, e está me permitindo tudo isso hoje. É um sonho que eu estou realizando, e é um sonho que está crescendo, não é um sonho que está parado, ele está crescendo a cada dia. Então eu tenho certeza que, igual você falou, já deu certo e agora é só crescer, porque eu estou investindo muito no digital, e isso não limita, igual você falou, a minha cidade ela não é tão grande, né? Mas eu não vou ficar limitada só aqui, porque hoje o digital permite você atender pessoas de várias cidades. Então você pode atender uma pessoa até que está fora. Inclusive, eu vou fazer 2 análises, né? Vou aplicar aí com 2 pessoas que estão fora do Brasil, Que massa. esse final de Show. semana. Eu vou fazer isso. Que Então, massa. isso está me dando uma alegria, assim, que não tem explicação, Luiz. Então você já está fazendo isso, né? Você já Já está, estou já está, fazendo, já está ultrapassando fronteiras não só da sua cidade, mas do Brasil, já, né? Já está atendendo, né? já. E a minha expectativa aí é atender muito mais, por quê? Não é só a questão financeira não, Luiz, mas é o amor que você pega em poder estar ali ajudando o outro, porque quando você se vê o quanto isso te ajudou, você quer passar isso para o outro. Então, com quem eu estou, no momento que eu estou, é muito automático. Às vezes eu estou com uma turma ali de amigos, num lugar descontraído, e de repente a gente já está falando sobre isso. E eles ficam assim, muito interessados. Então, é algo que eu falo assim, eu compartilho para ajudar o outro também, sabe? E é um amor. A gente pega muito amor, você faz isso com todo mundo. E Que agregar o que você massa. faz com amor e junto com aquilo que dá resultado, não tem preço, não tem explicação. Show. Então, Ô, Márcia, me responde mais outra coisa. Teve alguma dificuldade que tu ainda sente quando tu vai buscar novos clientes? Tem alguma dificuldade que tu ainda, ou que tu sentia, mas que tu conseguiu superar devido esse teu estilo comportamental? Porque, gente, o que é que acontece? A gente, mesmo aprendendo uma nova metodologia, mesmo aprendendo algo novo, a gente tem as nossas limitações. Exemplo, eu sou Luiz Vicente e o meu perfil comportamental ele é mais influente, né? Ele é mais dominante, ele é mais estável, mas eu sou muito pouco conformista. Então, dentro da minha área de atuação, quando eu preciso exercer algumas atividades, algumas coisas que o meu perfil conformista precisa aparecer, eu tenho 2 opções. Ou eu começo a ter uma atenção maior e ficar mais atento a esses detalhes do que eu tenho que fazer, ou eu coloco alguém para fazer no meu lugar. Então, tem coisas que realmente eu coloco pessoas para fazer para mim, porque eu não consigo me dedicar a tudo, eu não consigo ser tão bom em tudo, não tem como. Né? Então, um exemplo, a minha parte de edição de vídeo, a minha parte do meu tráfego, a minha parte das minhas artes, minha copy, tem toda uma equipe que faz esse trabalho para mim, porque eu não consigo fazer, até sei fazer muitas coisas, mas não dá para fazer tudo. Né? E eu não sou tão bom, não sou tão atento a isso. Mas eu digo assim, Márcia, por você ter esse perfil mais estável, é o perfil justamente que eu gosto mais de segurança, tem todo o seu tempo de aprender, de entender, para começar a pegar. É o que a gente fala assim, às vezes é o perfil mais tartaruguinha, aquele perfil uhum, mais lento, mas quando ele é constante, ele não para. Ele é persistente, ele tem isso, constância. Ele começa, para ele tem começo, tem meio e tem um fim. Né? exato. Mas para você conseguir realmente esses clientes, você teve que superar aí alguns desafios, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que ele vai fazer alguma pergunta que eu possa não saber responder? O que Márcia, de repente, ela teve de dificuldade nesse momento que ela aprendeu a superar isso? Tu poderia compartilhar esse segredo aí pra gente? Posso, é igual eu falo que foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque realmente eu tenho esse perfil de muita segurança, eu tenho que é aquele perfil que traz um pouquinho mais de medo devido à insegurança, né. Então, sempre eu tive assim, sempre eu tenho que focar muito, estudar muito, eu tenho que ter tudo muito alinhado para eu ter aquela segurança de fazer ou de ir até o cliente.
Então, quando eu entendi o porquê eu era assim, que era o meu perfil, mas que eu poderia trabalhar alguma coisa, né, as habilidades, então eu comecei a trabalhar um pouquinho mais a segurança, né? Eu comecei a focar naquilo que eu tenho que melhorar, que é essa questão de ter um pouco mais de segurança, no sentido assim, de atender, deixar um pouquinho o medo de lado, porque, igual eu te falei, a gente tem potencialidades que às vezes a gente não percebe. Então, o que eu percebi? No meu caso, a minha comunicação ela era um pouco baixa. Eu falei, eu tenho que desenvolver mais isso. Então, eu tenho que chegar no meu cliente e passar tudo de uma maneira muito assertiva, para que ele possa ter essa segurança. Então, comecei a trabalhar isso em mim. Então, assim, pelo fato de eu ter estudado muito, que é o meu perfil, tem que fazer aquilo, né? Então, deu muito certo, assim, porque eu cheguei no meu cliente, eu tive uma postura bem mais comunicativa nesse momento e consegui passar para ele o que realmente a metodologia oferecia e uma segurança para ele. Mas se eu não tivesse tido essa experiência de entender que eu poderia ali no meu perfil, poder trabalhar um pouco isso, melhorar isso em mim, não teria dado muito certo. Então, como eu já conheço, consigo entender o perfil do outro, eu consigo moldar um pouco aquilo que eu tenho, talvez de menos ali, ou seja, a minha comunicação, a minha dominância. Então, eu consegui moldar um pouquinho para chegar nesse cliente, que de repente tem um perfil mais dominante, tem um perfil mais influente. Então, eu tento mudar a minha comunicação naquele momento, mas de uma forma que não vai me trazer, como que eu falo, muita insegurança, né? Que não vai me deixar desconfortável. Eu trabalho isso em mim para que não vá me deixar desconfortável diante do cliente. E tem dado muito certo, porque eu chego, eu consigo me comunicar, eu consigo expressar realmente o que a metodologia traz, e com isso eu consigo trazer a confiança do cliente. Não só do cliente, como das pessoas também, né? Sem ser o Ou seja, gestor, você se molda, né? Você se molda de acordo com o ambiente. de acordo com o ambiente, exatamente, você consegue fazer isso, se moldar de acordo com o Perfeito. ambiente. E isso é fantástico, Luiz, é fantástico, é muito Márcia, bom, é uma experiência. tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer que talvez você não teve a oportunidade de fazer antes, que você gostaria de perguntar aqui nesse momento? Olha, Luiz, é difícil assim eu te falar isso, porque você é muito prático em tudo que você passa, em tudo que você ensina. Então é muito difícil você deixar alguém com dúvida, algum aluno com dúvida. Então, nesse momento, assim, eu não teria uma dúvida em relação à formação, em relação à metodologia, nada assim, porque tudo conforme as dúvidas vieram surgindo no decorrer desse tempo, a gente teve com você todo esse processo de poder tirar dúvida, de estar ali, porque você, até o grupo que a gente participa, né, é um grupo muito unido, e ali a gente consegue tirar as dúvidas, você atende na mesma hora, você não deixa o aluno, e isso é muito, gente, é muito importante, isso faz muita diferença. Se você tiver com uma dúvida ali que você precisa de algo, de uma resposta muito rápida, você tem na hora. Então, eu já tive isso antes de atender um cliente, e foi muito rápido, porque, igual você falou, a dúvida pode surgir, a insegurança naquele momento, né? Exato. Pode. Então, naquele momento, você precisou, você ali, você está ali. Então, isso ajuda muito, muito, gente. Vão assim, igual o Luiz falou, vão com muita certeza daquilo, com muita responsabilidade daquilo que você quer, vai focado para esse curso, vá ali com toda força e vontade, com o objetivo que você quer, costumo dizer, porque eu, na época, eu tinha um objetivo, e quando você faz isso com objetivo, aquilo faz mais diferença, pelo menos do meu ponto de vista. Tanto que eu não parei, eu comecei e eu não parei, porque eu sabia daquilo que eu queria. E Perfeito. quando dentro, né, da metodologia, dentro do curso ali, você não quer parar, porque o conhecimento é muito grande e você vê muitas áreas, né? Você vê um crescimento enorme de atuar, de estar ali. Então, Então, Márcia, primeiramente quero só agradecer, né, a você aí por ter aceitado o convite, estar aqui junto com a gente aqui, compartilhar um pouquinho da tua experiência,
compartilhar um pouquinho dos teus resultados, compartilhar com a gente um pouquinho aí do que você passou, do que você vem passando, do que você espera além, né, com relação ao seu trabalho. Então, assim, desejo muito sucesso para você. A gente vai estar sempre aqui para poder te ajudar, poder te apoiar, tá? Gratidão. Luiz, deixa eu te agradecer, tá? Primeiramente, eu quero te agradecer e dizer, assim, que se não fosse essa formação gratuita que eu participei com você, primeiramente, eu não tinha chegado na avançada e eu não estaria aqui hoje com os resultados que eu tenho alcançado. Então, a minha gratidão por você é enorme, enorme. Eu costumo dizer que eu não tenho palavras, não tem dinheiro que pague, porque você fez e continua fazendo diferença na minha vida, em todo o processo que eu tenho aí de crescimento. Então, eu falo para todos vocês, façam essa formação, porque vocês vão ter muita diferença. Se não fosse essa formação gratuita, eu não estaria aqui.